Eduardo Ferreira esclarece controvérsia sobre bens de Marco Paulo e lança mensagem clara. A herança de Marco Paulo continua a gerar atenção e emoção um ano depois da sua morte. Eduardo Ferreira, herdeiro do cantor português, deu uma entrevista exclusiva ao programa 2 às 10. Na manhã desta sexta-feira, 24 de outubro, data em que se assinala o primeiro aniversário do falecimento do artista. Durante a conversa com Cláudio Ramos, Eduardo falou sobre a sua ligação com Marco Paulo. Recordou momentos especiais e, principalmente, abordou a polémica que rodeia a partilha da herança deixada pelo cantor. A pergunta que levantou drama. A entrevista ganhou um tom mais sério quando Cláudio Ramos perguntou diretamente sobre as preferências de Eduardo em relação à herança. Tu preferias ter os imóveis em teu nome ou preferias que se chegasse a um acordo e fosse tudo pago em dinheiro, que era mais fácil? A pergunta, carregada de implicações, abriu espaço para que Eduardo Ferreira se pronunciasse sobre um tema delicado que envolve Tony, amigo próximo de Marco Paulo, e Marquinho, afilhado do artista. Resposta firme e sensível. Eduardo Ferreira, conhecido do público como Bombeiro de Braga, deixou claro que a sua prioridade não é o ganho pessoal, mas a justiça e o respeito entre os herdeiros. Eu já falei isto várias vezes, eu não quero é que ninguém seja prejudicado, é só isso. Ponto. O Tony e o Marquinhos são herdeiros como eu, simplesmente nós estamos a herdar uma coisa que o Marco nos deu aos 3, decidiu dar aos 3. Por isso, não quero ser eu prejudicado nem eles. Eu só quero o justo e acabou. Para ver se resolvemos isto de uma vez por todas. A declaração, carregada de sinceridade e emoção, mostra o desejo de Eduardo de resolver as pendências de forma justa e transparente, evitando conflitos que possam manchar a memória do cantor. Um apelo aos restantes herdeiros. Além de explicar a sua posição, Eduardo Ferreira fez um verdadeiro apelo aos outros herdeiros. Encerrar a polémica e avançar com equilíbrio. As suas palavras revelam maturidade e a consciência de que a memória de Marco Paulo deve ser respeitada acima de disputas financeiras. Acaba tudo, vamos ser justos uns com os outros, sem prejudicar ninguém. É o que Marco nos deixou, e é assim que deve ser, acrescentou. Reações e repercussão. A entrevista teve grande repercussão nas redes sociais, com fãs a elogiar a postura de Eduardo. Que postura nobre, respeito por todos e pela memória do Marco Paulo, comentou uma seguidora. Muita maturidade e sensibilidade, que exemplo de herdeiro, acrescentou outro fã. Entre os internautas, também se discutiu a complexidade da partilha de bens de figuras públicas. E como o dinheiro e imóveis podem gerar conflitos mesmo entre familiares próximos. O legado de Marco Paulo. Marco Paulo, conhecido como o eterno intérprete de êxitos como Eu Tenho Dois Amores e Maravilhoso Coração, deixou não só uma carreira musical memorável, mas também um legado de afetos entre amigos e familiares. A atenção que a herança continua a gerar demonstra a importância que o cantor tinha na vida de muitos, e como a sua memória permanece viva. A postura de Eduardo Ferreira, ao enfatizar justiça e harmonia, reforça a ideia de que honrar a memória de Marco Paulo vai além de bens materiais, envolve respeito, compreensão e união entre quem ele amava. Conclusão, justiça e legado emocional. A entrevista mostra que, mesmo quando surgem disputas legais ou patrimoniais, é possível manter o equilíbrio emocional e o respeito mútuo. Eduardo Ferreira transmite a mensagem de que a herança de Marco Paulo não é apenas um conjunto de bens, mas também um símbolo do amor, da amizade e da confiança que o cantor depositou nos seus herdeiros. O apelo final de Eduardo Ferreira resume a essência do que deve prevalecer, o justo e acabou.
Uma frase que ecoa como lembrança de valores, memória e legado de um dos maiores nomes da música portuguesa.